Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Muitas vezes há coisas que vêm ter connosco e nós achamos que é o diabo que está a lançar isso à nossa vida, porque são coisas que a gente não gosta e são coisas que nos incomodam um pouco. Mas eu gostava de desafiar cada um de nós a ter o discernimento e perceber que às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus que está a permitir certas coisas porque Deus nos está a podar. Porque Deus quer, como está escrito aqui, que nós produzamos mais fruto ainda. Às vezes há coisas na nossa vida que estão ali a crescer e que parecem estão a ocupar espaço e nós não nos conseguimos mexer muito bem, sentimos ali presos. E Deus chega e Deus arranca. E esse processo para nós até é fácil, porque não nos toca, está só a tocar nas ervas daninhas. E nós, já posso respirar. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós possamos realmente atingir o máximo do nosso potencial. E há coisas, ou pessoas, ou situações na nossa vida que podem ser um empecilho. Há coisas na nossa vida que às vezes nos tentam levar para um caminho que não é o caminho certo. Ou até há coisas na nossa vida que podem vir para um determinado tempo, mas depois saem. Assim como as árvores quando são pequeninas ou as flores, às vezes se coloca aquela canazinha e até se aperta com uma mola para que a flor possa crescer naquele sentido, não possa ir para o lado, que é para não cair, para não morrer. Eu não sei quanto a vós, mas eu não quero viver a minha vida e no final dos meus dias olhar para trás e dizer, ok, eu não vivi o meu potencial máximo, eu só cheguei ali a metade porque quando Deus me pediu, eu não quis fazer aquilo que Ele me pediu porque era muito difícil para mim. Eu quero chegar ao final dos meus dias e eu quero dizer, ok, não, eu alcancei aquilo que Deus preparou para mim. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão dizendo, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. E este eis-me aqui é a palavra Hineni. O que esta palavra quer dizer basicamente é sim. É, Deus, independentemente daquilo que tu vais pedir, sim. O meu sim precede a tua pergunta. A minha resposta é sim, independentemente daquilo que tu vais dizer ou daquilo que tu vais pedir. E se nós formos ler esta passagem foi quando Deus pediu a Abraão o seu único filho. E para mim isto é muito profundo. Porque quando nós dizemos Deus, sim, independentemente daquilo que Ele vai pedir, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías teve esta expressão, eis-me aqui, Hineni, sim, envia-me a mim. Nesta manhã gostaria de falar com os irmãos sobre uma experiência que eu ouvi de outra pessoa e é uma experiência de agricultura. Os irmãos estão prontos para ouvir falar de agricultura, de jardinagem? Sim? Então gostaria de pedir para abrirmos em João 15 e vamos ler dos versículos 1 a 6. João 15, 1 a 6, e diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Amém. Eu gosto muito desta passagem. E nós vamos depois, em seguida, ler mais alguns versículos e eu gostava de desafiar os irmãos durante a semana, leiam outra vez. São versículos realmente muito profundos, mas que revelam também, de uma forma muito profunda, o seu amor por cada um de nós. E então nós vemos que Jesus é a videira e o nosso Pai é o agricultor. Em algumas traduções diz o jardineiro ou o lavrador, qualquer uma delas serve. E eu gostava de falar sobre um processo de jardinagem, que é a poda. Os irmãos com certeza já viram, sobretudo cá no Luxemburgo nós temos muita vegetação e normalmente na entrada das pequenas aldeias tem sempre aquelas estradinhas que têm as árvores todas e às vezes nós entramos e vemos que as árvores estão assim um pouco descascadas, porque lá passou o jardineiro e teve a cortar os ramos e nós vimos isso na nossa rua há pouco tempo. Nós tínhamos as árvores todas e elas estavam muito grandes, com muitas folhas, mas estava a começar a ser um pouco demais. E este ano, houve uma altura que nós vimos lá uns senhores e eles descascaram de tal forma as árvores que nós pensámos, e como é que vai ser isto agora? Isto já agora quase que não existe. Garanto aos irmãos que existe. E agora parece que ainda ficou com mais folhas. E parece que ainda estão maiores e mais verdes e mais bonitas. Então, eu penso que todos nós já vimos este efeito e este processo de poda. E eu fui pesquisar um pouco. E existem 3 tipos básicos de poda. Existe a poda de produção, que como o nome diz, é para aumentar a produtividade da planta. Ou seja, nós cortamos para que a planta possa produzir mais fruto. Existe a poda de limpeza, que o objetivo é tirar os ramos ou os galhos que estão partidos, que estão secos, ou até que apresentem má formação. E isto faz para que a energia vital da planta ou da árvore, não seja desperdiçada. E então o seu crescimento, o seu desenvolvimento realmente possa ser máximo. Possamos atingir realmente o potencial máximo desta planta. Depois existe também a poda de formação. E então este tipo de poda é feita mesmo no início. Ou seja, quando a planta está a começar a crescer e a desenvolver-se, às vezes ela tem assim umas tendências que não são as mais corretas e parece que fica assim um bocadinho torta, ou tem um ramo que está a ir para um sítio que a gente não queria, e então faz esta poda no início da formação da planta para que ela possa ser corrigida e alterada no seu crescimento, para que ela possa crescer na direção certa. E não só, também para que ela possa crescer mais forte, para que ela possa ser mais saudável e possa realmente atingir o seu máximo potencial de crescimento. Estão comigo até aqui? Não falei nada de complicado. Eu não percebo muito de jardinagem, por isso eu tive mesmo que ir pesquisar. Porque para mim jardinagem é plantar na terra e esperar que cresça. Vem um bocadinho de água e cresce. E pouco mais eu sei. Então eu tive que ir ler isto e tive a estudar um bocadinho durante a semana. E já aprendi algumas coisas. Agora já posso ir fazer o meu jardim. Mas agora, do que é que isto serve? Se eu vos quisesse estar a dar aulas de jardinagem, os irmãos não precisavam de vir à igreja, não iam fazer as pesquisas como eu na internet. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Muitas vezes há coisas que vêm ter connosco e nós achamos que é o diabo que está a lançar isso à nossa vida, porque são coisas que a gente não gosta e são coisas que nos incomodam um pouco. Mas eu gostava de desafiar cada um de nós a ter o discernimento e perceber que às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus que está a permitir certas coisas porque Deus nos está a podar. Porque Deus quer que nós atinjamos o máximo de produtividade. Porque Deus quer, como está escrito aqui, que nós produzamos mais fruto ainda.
Então Deus vem e corta aquilo que está morto, aquilo que está ressequido e que nos impede de dar mais fruto. E nós não gostamos. Eu, pelo menos, não gosto muito. E às vezes há coisas na nossa vida que nós dizemos, realmente, porquê que estão a mexer nisto? Eu estava tão confortável aqui, eu já estou tão habituado a ter aquela área na minha vida que até não funciona muito bem. Não faz mal, tem a ver com o meu caráter, é a minha personalidade, eu sou mesmo assim. E Deus vem e dá ali um jeitinho e nós... E outra coisa muito interessante que eu li por causa deste processo de poda é que, na verdade, acaba por ser uma mutilação, porque se está a cortar. Está-se a cortar a planta, está-se a cortar a árvore. Os irmãos imaginam chegar aqui alguém e cortar-nos um braço, não era agradável. Por isso, isto é mesmo um processo duro. Às vezes é um processo complicado, é um processo difícil. E os jardineiros, ou os agricultores, quando fazem este processo, às vezes têm uma pasta que eles colocam, que eles chamam uma pasta cicatrizante, e eles colocam depois no sítio onde eles cortaram o ramo, para proteger a árvore, para que não venham bichos e para ajudar a sarar. E quando nós vemos isto, realmente Deus é fantástico, porque o seu processo de poda também tem uma pasta cicatrizante, que é o sangue de Jesus. Jesus, ele já pagou o preço, ele já levou a dor sobre si. Por isso, quando nós sentimos alguma dor, nunca será a dor que Jesus já sofreu. E ele vem e diz, pronto, meu filho, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, eu vou-te sarar aqui. Eu sei que tu não gostaste disto. Eu sei que isto foi difícil, mas não te preocupes. Está aqui o sangue de Jesus. Isto não vai deixar marca. Está aqui um bombom, está aqui o meu favor, vá. Vamos sarar isto, vai cuidar, vais ver que vais ficar melhor. Vais ver que vais crescer melhor. E Deus também remove as ervas daninhas. Às vezes há coisas na nossa vida que estão ali a crescer e que parece que estão a ocupar espaço e nós não nos conseguimos mexer muito bem, sentimos ali presos. E Deus chega e Deus arranca. E esse processo para nós até é fácil, porque não nos toca, está só a tocar nas ervas daninhas. E nós, já posso respirar. Mas às vezes Deus vem à nossa vida e Deus remove certas amizades. Deus remove certas coisas que nós achamos que até eram boas para nós e que estavam a provocar morte na nossa vida. Coisas que são pedras de tropeço para nós, relacionamentos ou até empregos. E eu posso dar este exemplo pessoal, já aconteceu na nossa vida. Houve uma altura que o Ruben tinha um emprego e nós achávamos que aquilo era um espetáculo. E de repente saiu. E ainda hoje nós não entendemos porquê. E houve uma altura que nós temos, Deus, mas aquilo era tão bom. Porquê é que aquilo desapareceu? Às vezes nós não entendemos. E se calhar nunca iremos entender, não sei. Não sei se alguma vez iremos entender. No entanto, há uma coisa que eu sei. É que Deus realmente tem preparado o melhor para nós. E Ele é que é o jardineiro, Ele é que é o agricultor. Por isso Ele sabe bem o que está a fazer. Nós somos as plantas, nós não somos os jardineiros. Nós às vezes achamos que temos direito de opinar e dizer, não Deus, mas eu quero que seja feito assim. Deus diz, não filho, espera mais um bocadinho, não é bem assim. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós possamos realmente atingir o máximo do nosso potencial. É que nós possamos desenvolver os nossos dons, as capacidades e as habilidades que Ele colocou em nós. E nós às vezes não sabemos que as temos, mas Ele sabe. E Ele quer que nós possamos crescer nesse sentido, nessa direção. E há coisas, ou pessoas, ou situações na nossa vida que podem ser um empecilho. Há coisas na nossa vida que às vezes nos tentam levar para um caminho que não é o caminho certo. Ou até há coisas na nossa vida que podem vir para um determinado tempo, mas depois saem. Assim como as árvores quando são pequeninas ou as flores,
Às vezes se coloca aquela canazinha e até se aperta com uma mola para que a flor possa crescer naquele sentido, não possa ir para o lado, que é para não cair, para não morrer. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós temos ali uma estacazinha, nós estamos presos e Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós possamos crescer naquela direção. Mas quando nós já somos fortes naquela área, ou quando Deus acha que a gente já não precisa, Deus chega lá, desaperta a molinha e tira. Porque nós já vamos crescer naquele caminho. Por isso há coisas na nossa vida, ou pessoas, que são para um determinado momento, mas depois sai. Depois é retirado. E isso não significa que era uma coisa má. Não, às vezes são coisas boas, mas era para um determinado período. E agora eu vou falar do exemplo que eu ouvi e que me levou a pensar nesta mensagem. Eu ouvi de alguém que estava a preparar o seu jardim e contratou um paisagista. E então chegou lá e ele começou a tirar os ramos que estavam mortos das árvores. Mas, entretanto, a uma determinada altura, chegou ao pé de uma árvore e começou a cortar lá no meio. Esta senhora achou aquilo um bocado estranho. Então, mas já se tirou aquilo que estava morto, por que estar a cortar aquilo que está bom? E então ela foi ter com este paisagista e ele disse-lhe: olha, eu não sei se você está a ver, mas aqui embaixo desta árvore, está a ver esta relva? Ela está morta, ela está seca. Eu tenho que cortar aqui a árvore suficiente para que a luz possa passar e atingir esta relva. Então, às vezes, nós podemos ser podados mesmo naquilo onde nós já estamos a dar fruto, para que nós possamos dar mais fruto ainda. E por causa daquilo que nós cobrimos. Uma árvore não é só para o seu benefício. Uma árvore, ela acolhe passarinhos. Uma árvore dá oxigênio ao ser humano. Uma árvore pode dar sombra quando nós precisamos de sombra e temos muito sol. Então, às vezes na nossa vida, Deus vem tocar naquilo que às vezes até nós achamos, mas estava tão bom, por que estás a mexer aqui, Deus? Por causa daquilo que nós cobrimos, para benefício de outros. Porque nós não vivemos só para o nosso próprio benefício. Senão nós seríamos infelizes. Deus criou-nos para multiplicar, para dar fruto. Esse é o propósito, esse é o objetivo. É quando nós cumprimos o seu propósito, é quando nós cumprimos o seu objetivo, que realmente nós podemos ser felizes e sentirmos-nos satisfeitos connosco próprios. As sementes, elas também têm uma estação própria para serem plantadas. E usando outra vez este exemplo, esta senhora chegou ao pé deste, vamos dizer jardineiro, para não estar a usar este nome tão complicado, e ela disse-lhe: olha, eu tinha pensado naquelas flores que até estão lá naquele canto do jardim, e eu pensei colocá-las aqui deste lado. E depois podíamos plantar aqui mais umas coisas e fazíamos aqui este canto assim, desta forma. Eu acho que isto ia ficar bonito. E ela olha para ela: sim, isso é uma excelente ideia. Então, e quando é que nós vamos fazer isso? Esta semana? Não, eu não posso fazer isto esta semana. Está muito calor. Se eu fizer agora, as plantas elas não vão sobreviver, elas vão morrer. Então eu vou ter que esperar mais um pouco para para completar este projeto. E às vezes na nossa vida nós viramos para Deus e nós dizemos: Deus, eu gostava que isto fosse assim. Será que tu podes mover ou dar um jeitinho nisto para que as coisas possam ser mais deste jeito? Eu acho que isto aqui ficava melhor para mim. Parece-me bem, Deus. E Deus olha para nós e diz: realmente, filho, isso é uma excelente ideia. Vamos mesmo fazer isso. E nós: então, Deus, e ontem? Pode ser ontem? E Deus olha para nós e diz: não, meu filho, tens que esperar pelo meu tempo. Se eu fizer isso agora, tu não vais sobreviver. Há uma estação própria para as sementes. Há uma estação própria para que nós possamos sobreviver. Ele é o jardineiro. Ele é o Senhor do tempo. Ele é que sabe qual é o melhor tempo para nós.
Ele é que sabe qual é o tempo certo para que nós possamos realmente dar fruto e não sermos consumidos pelo frio, pelas geadas, pelo sol, pelo calor. Ele conhece o tempo certo. E eu gostava que nós pudéssemos voltar a esta passagem. E nós vamos ler agora do versículo 7 ao 16. Então, João 15, 7 a 16. E diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então qual é o nosso trabalho no meio disto tudo? É permanecer na videira, é permanecer em Jesus, é permanecer no seu amor, permanecer na sua palavra. Jesus quando diz isto, Ele não dá uma lista de mandamentos. Aquilo que Ele diz é: permaneçam no meu amor. Porque se nós permanecermos no seu amor, é óbvio que nós vamos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Porque o seu amor é de tal forma que é impossível nós estarmos no seu amor e não nos amarmos uns aos outros. Mas às vezes, e eu falo por mim, às vezes nós escolhemos estar mais no nosso amor do que no seu amor. Às vezes nós amamos-nos mais a nós próprios, à nossa vontade, do que o seu amor. Mas aquilo que Ele nos diz é: permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. E aquilo que parece tão difícil e tão impossível, deixa de ser difícil e deixa de ser impossível, porque o seu amor está em nós. Porque o nosso desejo deixa de ser o nosso desejo para ser o seu desejo. Aquilo que Ele deseja passa a estar em nós e passa a ser natural em nós. E nós começamos a pensar como Ele pensa, a agir como Ele iria agir, a fazer aquilo que Ele faz, porque nós estamos nele. Porque nós estamos na videira. Amém? E em João 1, do versículo 1 a 5, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então tudo foi feito e tudo foi criado a pensar em Jesus. Se não houvesse Jesus, nós não estaríamos aqui. Porque quando Deus pensou no homem, já ele antes tinha pensado em Jesus, porque ele já sabia que o homem iria precisar de Jesus. Por isso, se não houvesse Jesus, nós não estaríamos aqui. E quando diz aqui, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, muitas vezes nós ouvimos esta palavra. Eu lembro-me de ser pequenina e estar na igreja e ouvir o Verbo. E para mim o verbo era o verbo cantar, o verbo amar, que é isto do verbo. E então o que é o verbo? O que quer dizer basicamente é que Jesus é a palavra de Deus. Porque Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. No início, quando Deus criou o homem, Deus já tinha criado Jesus. Deus já sabia
Não é criado Jesus, desculpem. Já existia Jesus. Já existia Jesus. Porque sem haver Jesus, nós nunca iríamos ser criados. Porque Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus é o verbo, basicamente, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando nós permanecemos na videira, é nós permanecemos na sua palavra. É nós permanecermos no seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por nós. E claro que sim, Deus também requer o nosso compromisso. E não podemos pensar que isto é sempre tudo muito fácil e Deus nunca me vai pedir para fazer nada difícil. Vejam o que é que Ele pediu ao seu único Filho. Pediu para Ele morrer, para Ele sofrer por cada um de nós. Se Ele pediu isso ao seu único Filho, é normal que Ele às vezes nos peça coisas difíceis. Vai, perdoa. Perdoa como eu te perdoei. Perdoar? Perdoar? Isso é fácil? Se os irmãos acham que é fácil, então os irmãos são melhores do que eu. Num dia, eu e o Ruben fizemos uns testes para conhecer um pouco a nossa personalidade e nós descobrimos que nós até somos parecidos. Normalmente, o casal é sempre o oposto. No nosso caso, não. Nós até somos parecidos. Mas há uma área que eu descobri. Eu já tinha assim uma ideia, mas desta vez eu tive a certeza. É que para mim é difícil perdoar. E quando eu fiz aqueles testes, ok, pronto, está confirmado. No entanto, eu posso dizer a cada um dos irmãos, mesmo naquelas coisas que eu achava que era tão difícil perdoar, que era tão difícil e tão impossível, o Espírito de Deus trabalha comigo e Ele dá-me a capacidade para eu perdoar. E assim como Ele faz isso comigo, faz com cada um de nós. Naquelas áreas que para nós é tão difícil e que Deus nos diz, vai e faz assim, Ele já nos deu a capacidade para. E Ele não faz isso só porque Ele é um Deus que está lá em cima e Ele é que manda e Ele quer fazer assim e acabou. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é amor. Quando Ele faz isso, é para o nosso benefício. É para a nossa bênção. E às vezes é para benefício dos outros. E às vezes Ele nos corta ali e Ele diz que é assim para que a sua luz possa brilhar para outros. Porque nós não estamos aqui apenas para nós próprios. Nós não estamos aqui apenas para o meu bem-estar, a minha vida, a minha saúde e já está. Não. Vai por todo o mundo e pregai as boas novas. Deus chama-nos a ser sal e luz. E eu não sei quanto a vós, mas eu não quero viver a minha vida e no final dos meus dias olhar para trás e dizer, ok, eu não vivi o meu potencial máximo. Eu só cheguei ali a metade porque quando Deus me pediu, eu não quis fazer aquilo que Ele me pediu porque era muito difícil para mim. Eu quero chegar ao final dos meus dias e eu quero dizer, ok, não, eu alcancei aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero dar um fruto que permanece e eu quero deixar a minha marca nesta terra. E eu não quero deixar uma marca má, eu quero deixar uma marca boa. E eu penso que esse é o desejo de cada um de nós. Deixar um bom legado, não só para a nossa família, e não estamos a falar de bens, não estou a falar de bens materiais, estou a falar mesmo um legado espiritual. O que é que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? O que é que nós queremos deixar para aqueles que estão à nossa volta? O que é que nós queremos que os nossos colegas de trabalho digam? Bolas, trabalhar com este, nem pensar. Eu não quero. Ou será que nós queremos que os nossos colegas digam, não, esta pessoa é uma pessoa de caráter, é uma pessoa leal, eu posso contar com ele, eu gosto de trabalhar com ele. Qual é a marca que nós queremos deixar nesta terra? Eu quero, e eu penso que os irmãos querem também, que a nossa marca glorifique o seu nome, dê glória ao seu nome. Amém? E antes de terminarmos, eu gostava apenas de falar de algo que eu ouvi também e que tocou muito o meu coração.
Muitos de nós conhecemos a líder de louvor, Darlene Zedge, e ela passou por um momento muito complicado há uns anos atrás, e este ano ela lançou um álbum. E eu tive a oportunidade de o ver, e no final tem lá aquelas partes especiais, e ela fala sobre uma coisa que eu achei tão interessante. E nós vamos ler em Gênesis 22:1. E diz assim: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. E este eis-me aqui é a palavra ineni. E eu penso que estou a dizer bem, se não, desculpem o meu sotaque. E o que esta palavra quer dizer basicamente é sim. É, Deus, independentemente daquilo que tu vais pedir, sim. O meu sim precede a tua pergunta. A minha resposta é sim, independentemente daquilo que tu vais dizer ou daquilo que tu vais pedir. E se nós formos ler esta passagem foi quando Deus pediu a Abraão o seu único filho. Mas ele respondeu-lhe sim, antes do que quer que seja. Ele não sabia o que é que Deus lhe ia pedir, mas a sua resposta já era sim. Eis-me aqui. Sim. E para mim isto é muito profundo. Porque quando nós dizemos Deus sim, sempre, independentemente daquilo que Ele vai pedir, não é sim, olha Deus, pede primeiro e eu vou pensar, eu vou ver se me convém, se eu gosto da ideia e depois eu dou-te uma resposta. Pode ser? Não. Isto fala-nos de um nível de comunhão, de intimidade, de amor, realmente muito profundo. E eu fui pesquisar mais um pouco sobre isto, porque isto tocou de tal forma a minha vida que eu quis ver onde é que há mais passagens na Bíblia onde há esta expressão. E os irmãos penso que não precisam de abrir. Eu vou falar um pouco desta história. Se quiserem apenas tomar notas. Então, outra altura na Bíblia onde há esta expressão é em 1 Samuel 3:4. Diz: o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E este eis-me aqui é outra vez esta expressão ineni. Samuel, ele tinha sido um filho dedicado a Deus. Ana, a sua mãe, era estéril. E ela orou, ela pediu a Deus por um filho. E antes mesmo de ele nascer, ela disse: o meu filho eu o dedico ao Senhor. E então, Samuel, ele estava a servir ao Senhor. E certo dia, o Senhor começou a chamá-lo. E ele não percebeu que era o Senhor. Então ele foi ter com Eli. Ele disse: chamaste-me? E ele disse: não fui eu. E então, isto foi à meia da noite. E então Samuel volta a ir para o seu quarto, volta a descansar e ouve outra vez: Samuel, Samuel. E ele volta-se a levantar e ir: Eli, chamaste-me? E ele: não fui eu. Mas Eli, ele percebeu: bem, ele está a ouvir alguma coisa. E disse-lhe: é capaz de ser o Senhor a querer falar contigo. Então ele volta e ele ouve outra vez o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E antes de haver o pedido, antes de ele saber o que é que Deus lhe queria dizer, ele respondeu: sim. Sim, Senhor, o que quer que seja, sim. Estou disposto, estou disponível para ti. Eis-me aqui. Outra passagem onde nós temos esta expressão é em Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta passagem fala do chamado de Isaías. Isaías teve
uma experiência com Deus tão forte que ele pensou que ele não ia sobreviver, que ele pensou, eu vi a Deus de tal maneira que ele não me vai deixar sobreviver, eu vou já ficar por aqui. Mas Deus permitiu que ele vivesse ainda mais algum tempo. E então Deus pergunta-lhe, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías teve esta expressão, eis-me aqui, Ineni, sim, envia-me a mim. Envia-me a mim. A nossa vida, ela não é nossa. Nós podemos viver a nossa vida como ela sendo nossa, sim, nós temos essa opção. Mas iremos ser como aquelas aves que não são podadas todo o tempo e que às vezes crescem, mas assim um bocadinho mais deformadas, ou que têm não dão tanto fruto, ou que têm assim alguns ramos mortos, não são tão agradáveis de se ver. Ou então nós podemos dizer, não, Senhor, sim, a minha vida já não é minha, é tua. Sim, Senhor. Faz a tua vontade. Tu és o agricultor. Tu és o lavrador. Faz o que tu queres na minha vida. E eu escolho permanecer em ti, Jesus. A minha fonte de vida. E nesta manhã, nós gostaríamos de orar por todos aqueles. Eu sei que isto é sério, é um compromisso sério. Por todos aqueles que querem dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, Ineni. E nós gostaríamos de pedir a todos aqueles que aceitam este desafio, de vir aqui à frente. E eu e o pastor Carlos, nós iremos orar por vocês.